Fala pessoal do Conexão Brasil, estou aqui mais uma vez, João Pedro, iniciando essa programação aqui de segunda-feira. Lembrando que o Conexão Brasil ele é realizado toda segunda-feira a partir de meio-dia e meia até 1h30, tá pessoal? E se você quiser assistir aos programas que já foram exibidos, é só ir lá no YouTube e procurar Programa Conexão Brasil e vocês vão assistir todos os programas que já foram realizados, tá bom? E começando agora, iniciando mais um programa, nós vamos ter muita coisa bacana aí, muito profissional aí dando dicas para vocês, tá? Iniciando a programação, nós vamos ter a doutora Vanessa Dutra, ela que é médica veterinária, tá? E vai dar umas dicas para vocês com seus pets, cuidados, saúde preventiva e muito mais. Vai tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas que eu fiz para ela e contar um pouquinho da história dela, tá bom? Depois nós vamos ter o Rafael Haddad, que ele é hipnoterapeuta, lá em Niterói, atende online também, excelente profissional, ajuda aí na terapia, alguns traumas das pessoas, ele faz todo esse procedimento com os pacientes dele, tá? E depois, como não podia faltar, Naldir Mello, da Caça Vazamentos, dando dicas para vocês aí, mostrando todo o equipamento que ele tem de tecnologia para encontrar o vazamento de água sem o quebra-quebra, tá, pessoal? Naldir Mello, Caça Vazamentos, só vou colocar lá, @cacavazamento, RJ, e falar com ele que ele vai te auxiliar aí no que você precisa. Não precisa quebrar nada na sua casa, ele vai lá e detecta o vazamento com toda a aparelhagem que ele tem em tecnologia. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco a gente começa com as perguntas da doutora Vanessa Dutra. Olá, eu sou Vanessa Machado Dutra, médica veterinária, especialista em gastroenterologia. Hoje nós vamos falar sobre saúde preventiva em cães e gatos. Como começou sua paixão pelos animais e pela medicina veterinária? Minha paixão pelos animais começou na adolescência. Na verdade, eu tive uma história bem curiosa, que quando eu tinha 1 ano de idade fui mordida por um cachorro no rosto e eu tinha trauma de cachorro. Então, se passasse um cachorro na rua, eu tinha que atravessar a rua. E aí, na adolescência, eu comecei a ter mais contato com cachorros e aí dali veio a minha paixão por cachorros. E aí, na época do vestibular, eu pensei, vou prestar vestibular para medicina veterinária. E aí deu certo. Como foi o momento em que você decidiu se especializar em gastroenterologia veterinária? Depois de muitos anos de formada, eu senti a necessidade de fazer uma especialização. Embora eu goste muito da parte de clínica médica, eu senti a necessidade de fazer uma especialização. E a gastroenterologia, que é uma especialidade relativamente nova, se nós compararmos com outras especialidades, ela me encantou. E aí eu fui procurar cursos de especialização em gastroenterologia. Além do que, dentro de uma rotina de atendimentos, a casuística de casos relacionados à parte gastrointestinal é muito alta. Nós atendemos muitos cães, gatos com vômito, diarreia, que está dentro da gastroenterologia. Então, por isso, eu escolhi essa especialização. Quais são os principais desafios e recompensas da sua rotina com essa especialidade? Bom, os principais desafios, como eu já havia falado, a gastroenterologia é uma especialidade relativamente nova, se a gente compara, por exemplo, a cardiologia ou a dermatologia. Então, dentro da literatura, a gente tem alguns temas que ainda são pouco explorados. E aí, isso dificulta um pouco para algumas doenças que estão sendo pesquisadas, e as pesquisas se iniciaram mais recentemente. O que é, na prática, a gastroenterologia veterinária? Então, na prática, a gastroenterologia ela dá enfoque às doenças do sistema digestivo, desde cavidade oral, esôfago até o intestino. E também cuidamos de fígado, pâncreas, doenças relacionadas a esses órgãos. Que tipos de casos digestivos são mais frequentes na sua rotina clínica? Sem dúvida, vômitos. Já quando eu atendia como clínica geral, eu já tinha uma alta casuística de atendimento de queixa de vômito. Então, o que eu mais hoje em dia atendo, os casos, a maior parte são de queixa de vômito e diarreia. Existe uma diferença entre doenças digestivas agudas e crônicas? Como podemos identificá-las? Sim, as doenças digestivas agudas, elas são de ocorrência, como a própria palavra diz, aguda, né? O paciente ele não
tinha o sintoma e do dia para a noite desenvolveu aquele sintoma, como, por exemplo, o vômito, uma diarreia. Já as doenças crônicas, elas se caracterizam por esses sintomas de vômito ou diarreia, ou os dois, por mais de 3 semanas, mesmo que não sejam 3 semanas consecutivas. E aí a gente já caracteriza como uma doença crônica. Qual o papel da medicina preventiva na sua atuação como gastroenterologista veterinário? Então, a medicina preventiva, ela tem um papel fundamental, não só na gastroenterologia, mas como nos outros setores, né, nas outras especialidades, porque como o próprio nome diz, a prevenção é o melhor caminho. Melhor do que você tratar uma doença é você prevenir ela. E na gastroenterologia, a gente tem diversas formas de prevenir as doenças mais comuns dentro da gastroenterologia, como, por exemplo, uma alimentação saudável, vacinação, oferecimento de água disponível, água limpa, filtrada, fervida. Então, são as principais medidas preventivas que a gente tem dentro da gastroenterologia. Quais os sinais iniciais que indicam que o tutor deve procurar um especialista como você? Então, os principais sinais são essas repetições de sintomas como vômito, diarreia. Se você observa que seu animal ele tem vômitos frequentes, com uma certa frequência, ou fezes amolecidas, aquelas fezes que não têm aquele formato ideal, isso já são sinais de alerta que você precisa procurar o médico veterinário gastroenterologista. A prevenção também inclui cuidar da alimentação e rotina intestinal dos pets? Sem dúvida. A alimentação saudável é um dos pilares da saúde e bem-estar geral dos pets. Então, a alimentação adequada, seja ela ração comercial, que são aquelas rações que a gente compra no pet shop, ou a alimentação caseira, que são os alimentos, né, cozidos em casa ou feitos por empresas especializadas, eles são um dos pilares para a saúde intestinal. Quando é o momento ideal para iniciar os cuidados preventivos com o filhote? Então, os filhotes, os cuidados essenciais começam já na barriga da mãe, quando essa mãe ela deve estar previamente vacinada, vermifugada, ter uma alimentação adequada. E aí, o filhote nascendo, a partir dos 30 dias de vida, a gente já pode iniciar um ciclo de vermifugação. E a partir dos 45 dias, 45 a 60 dias, iniciar o protocolo de vacinação. Quais cuidados diários todo tutor deveria ter com seu pet? Bom, primeiro ponto, eu gosto de ressaltar sempre a questão alimentar. A questão alimentar é de suma importância, então a ração que você vai dar para o seu pet, ela deve ser escolhida de forma adequada, de acordo com a idade, com a espécie, com o estilo de vida, se é um animal que tem mais demanda de energia, um animal que pratica exercício, um animal que dorme muito, porque isso vai estar de acordo com a quantidade de calorias que ele consome por dia. Outros cuidados que eu também sempre falo, questão de prevenção antipulga e anticarrapato. Nós moramos num país tropical e infestações por pulgas e carrapatos são muito comuns. E a gente já sabe que o carrapato ele transmite doenças. Então é importante sempre prevenir, fazer a prevenção por meio de comprimido, seja pipeta, para pulgas e carrapatos. A vacinação também é de suma importância, manter sempre o cão ou o gato com a vacinação em dia. Existem os protocolos vacinais para cães e gatos que devem ser feitos pelo médico veterinário, então é importante fazer essa vacinação nas clínicas veterinárias com o médico veterinário. Nos passeios, durante os passeios, sempre ter atenção para cuidados para evitar acidentes, né? Como brigas, ou às vezes tem cães que têm hábito de pegar objetos no chão, às vezes passeia em parque, animal come graveto, come pedra. Então são cuidados que a gente sempre tem que ter quando os animais estão indo a passeio. A ingestão de água, você tem que sempre observar como está a ingestão hídrica desse animal, se ele está bebendo água de acordo com a quantidade necessária diária, né? Como é que a gente vai saber isso? Pela cor da urina. Então, se a urina do seu animal está saindo com aquela cor amarelo claro, é uma urina adequada e significa que ele está bebendo água de forma adequada. A urina do meu cão, do meu gato, está saindo um amarelo muito escuro, já é um sinal de alerta que ele pode estar ingerindo pouca água. Essa água deve ser filtrada ou fervida.
deve ter cuidado com a higiene desses vasilhames, sempre estar lavando com escovinha, com detergente, para evitar a veiculação de vermes. A alimentação é mesmo o principal pilar de prevenção de doenças gastrointestinais? Então, a alimentação é um dos pilares, tá? Que pode ser um dos principais, mas ela é um dos pilares. Então, assim, sempre é ter se atentar para a alimentação. A alimentação, a gente inicia essa questão alimentar, né, da dúvida de qual ração oferecer, de como oferecer, já na infância, com o filhote, na consulta pediátrica. E aí, isso, conforme o animal vai crescendo, vai passando para a fase adulta, para a fase idosa, ela tem que ser adequada de acordo com essas necessidades. Então, o paciente filhote, ele tem uma necessidade diferente de um paciente idoso. E isso influi diretamente na saúde intestinal. Como a escolha da ração ou dieta influencia diretamente na saúde do intestino? A alimentação, ela vai influenciar diretamente na questão da microbiota intestinal. Então, quando você oferece um alimento impróprio para aquele cão ou para aquele gato, seja osso, seja resto de comida, isso vai alterar a microbiota intestinal dele. E aí vai favorecer o desenvolvimento de bactérias nocivas que pode gerar uma infecção. Então, a alimentação, ela deve ser de acordo com as necessidades daquele paciente, sempre dar preferência a rações comerciais, né, que a gente vê nos pet shops, que vende de acordo com as necessidades de cada paciente. E se você optar por uma dieta caseira, que é a alimentação natural, ela deve ser prescrita pelo médico veterinário nutrólogo, que é o profissional apto para isso. E essa dieta deve ser seguida à risca para não causar danos à saúde do seu pet. Quais hábitos simples o tutor pode adotar para manter o intestino do pet saudável? O primeiro hábito mais simples é a alimentação adequada, né? Que oferecendo uma alimentação adequada e com a frequência adequada, que também é importante falar, quantas vezes o meu cachorro deve comer por dia, como oferecer essa ração, isso contribui. A água, a ingestão hídrica desse paciente é muito importante. Ela contribui com a saúde intestinal. A água filtrada ou fervida, os recipientes devem ser higienizados de forma adequada. A gente também pode usar os pré e probióticos na alimentação ou em formulações fora da alimentação, mas o ideal é que esses produtos sejam prescritos pelo médico veterinário. Quais alimentos devem ser evitados por tutores para não sobrecarregar o sistema digestivo? Então, existem uma gama de alimentos que devem ser evitados, como, por exemplo, algumas frutas, frutas cítricas, a uva, que é tóxica, o chocolate, ele tem a teobromina, que ela não é metabolizada pelo fígado dos cães e dos gatos, então ela intoxica o animal, pode levar à morte. Ossos de galinha ou ossos bovinos. A quantidade do alimento também é muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes o tutor ele compra uma ração adequada, só que ele oferece uma quantidade inadequada, a mais ou a menos. Por isso, nesses casos também é importante a orientação do médico veterinário. Animais com estômago sensível podem ter uma vida normal com ajustes na rotina? Sim, com certeza. Os animais com gastropatia, eles sendo tratados de forma adequada, mantendo uma dieta adequada, eles podem ter uma vida normal, mas com as suas limitações, seguindo o tratamento de orientação do médico veterinário gastroenterologista. Como você avalia a alimentação natural em pets com histórico de problemas gastrointestinais? A alimentação natural ela é de grande valia. Muitos pacientes só respondem ao tratamento, mesmo medicamentoso, quando associado à dieta de alimentação natural. Mas essa dieta ela deve ser prescrita pelo médico veterinário nutrólogo. É ele que é o profissional apto para formular as dietas e para, de acordo com a necessidade desse paciente, desse indivíduo. Então, não é adequado oferecer dieta por conta própria. Às vezes, eu tenho tutores que, eu fiz um arroz com franguinho, com um legume. Isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é sempre consultar o nutrólogo, que ele vai orientar
as quantidades e o tipo de alimento que cada indivíduo pode comer. Petisco industrializado ou caseiro, qual o mais seguro do ponto de vista gastrointestinal? Tanto os petiscos industrializados, né, esses que vendem na pet shop, quanto os caseiros, eles podem ser seguros. Tem uma gama de petiscos que a gente vê nas pet shops, os que têm mais farinha, outros que têm menos, mas isso só vai ser importante naquele paciente que tem alguma necessidade específica. O paciente saudável, ele pode comer o petisco de acordo com a necessidade, com a quantidade diária, isso geralmente vem na própria embalagem. Já os petiscos caseiros, eles também devem ser feitos com os cuidados necessários. Às vezes a gente acha na internet receitas de nutrólogos, passadas por nutrólogos de confiança, de credibilidade, e essas receitas podem ser feitas sem problema pelo tutor em casa e oferecido o petisco para o pet. É isso aí, pessoal. Ficamos aqui agora com a Vanessa Dutra, ela que tirou dúvidas de vocês aí. Excelentes respostas que ela deu, uma excelente profissional. Se você quiser procurar a Vanessa Dutra, é só ir lá no Instagram dela e procurar ela, tá bom? Agora a gente vai passar para o Rafael Haddad, tá bom? A gente vai tirar algumas dúvidas com ele. Eu fiz uma entrevista lá, fui lá no consultório dele e ele vai dar dicas para vocês também. Fiquem ligados aí. Vamos começar agora com o Rafael Haddad. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Conexão Brasil, tá? Exibido no canal Com Brasil, toda segunda-feira, a partir de 12h30, tá bom? Hoje, uma presença ilustre aqui do meu lado, estou com o Rafael Haddad, ele que é especialista em controle emocional, psicanalista referência no Rio de Janeiro, e é o cara aqui de Niterói. Pode contar com ele. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui participando desse programa Conexão Brasil e vamos juntos, vamos lá. Rafael Haddad, explica pra gente como é que funciona o seu trabalho, como é que funciona o atendimento que você faz para as pessoas aqui. Maravilha. As pessoas geralmente elas me procuram porque já procuraram em outras formas de tratamento sem encontrar a solução. Então, geralmente, dificilmente alguém vai procurar terapia pela primeira vez comigo. Geralmente é quando já não consegue mais suportar alguns incômodos ou comportamentos, né? Ou quando demora muito a sair de uma crise, como pânico, ansiedade. E aqui a gente consegue lidar tanto com os sintomas como com a causa das queixas, né? Então, a gente vai utilizar vários processos para isso. Tecnicamente, a gente utiliza a hipnoterapia, a hipnose clínica, aplicada a outras técnicas terapêuticas, com o objetivo de proporcionar paz mental. Então a pessoa muitas vezes ela chega com incômodo, mas ela nem sabe o que é. Ela acha que é alguma angústia, alguma coisa que está ali dentro, alguma incoerência com a própria vida. Puxa, por que eu fiz isso? Por que eu penso isso? Por que me sinto tão culpado, tão culpada? E a gente começa a trabalhar exatamente com esse viés, de criar uma coerência com a vida da pessoa e para que ela possa promover então essa paz mental que ela procura. E o processo terapêutico é exatamente esse. É a gente buscar o autoconhecimento, o reencontro consigo, criando uma coerência com seus próprios valores, com a vida como ela está. Porque às vezes a vida é uma bagunça. A gente, meu Deus, está tudo dando errado. O que está acontecendo? Parece que eu me esforço muito e não consigo. Por que eu estou quase naquela hora de eu conquistar o que eu quero e aí vem uma desmotivação? Por que eu não faço até o fim, não termino o que eu começo? Né? Eu não consigo me concentrar, não consigo ler um livro que eu gostava tanto, não gosto de praticar atividade física como eu deveria, me incomoda encontrar com amigos, ao mesmo tempo eu me sinto muito solitário. Então existem tantas questões na nossa vida que o nosso foco exatamente é criar essa coerência com o pensamento e a vida da pessoa, né? Levando então o que eu chamo de paz mental e equilíbrio para que ela procure. Eu geralmente explico para as pessoas que imagina uma criancinha sentada em cima de um elefante. Tudo bem? E agora, se essa criancinha quiser ir para a direita e o elefante quiser ir para a direita, essa criança vai alcançar o que ela quer. O elefante vai fazer de tudo, mas vai levar a criancinha para subir uma montanha, vai arrancar árvore para poder ir adiante, e a criancinha consegue chegar exatamente onde ela quer. Certo? Agora imagina que essa criancinha está em cima do elefante, só que a criança quer ir para a direita e o elefante para a esquerda. A criança virou carona, passageira desse elefante. E esse elefante são as nossas emoções, as nossas crenças limitantes. São formas que as pessoas não sabem lidar com o que querem. Ou melhor, elas sabem o que querem, mas não sabem
criar um comportamento adequado para alcançar o que procuram. Né? Então, nessa organização da vida, do pensamento, das emoções, é que a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Muitas vezes, o nosso trabalho não consiste em tratar uma queixa, mas consiste em ensinar aquela pessoa a adestrar aquele elefante. Muitas vezes, entendeu? Sim. Então, o elefante, que são as nossas emoções, as nossas crenças, ele é muito forte. Por isso que a gente começa a fazer coisas que a gente não queria fazer, ou sente culpado depois, ou tem dúvidas se será que é isso mesmo? Tem tudo para dar certo, mas a pessoa não acredita. E aí o elefante começa a protegê-la. Diz assim, não, por aí é muito perigoso, você pode quebrar a cara, né? E, na verdade, é o elefante que está impedindo essa pessoa de andar. Uhum. Então aqui a gente vai adestrar esse elefante. Fazer com que a pessoa, muitas vezes, encontre seu caminho, porque ela está completamente sem referência, perdida. Né? Então o objetivo é exatamente esse, ajudar as pessoas a alcançarem o que desejam. Né? Criando essa organização mental, emocional. E esse tratamento não precisa ser especificamente para uma coisa só, né? Você acaba, como você falou, a pessoa aprende a conviver com aquilo, sabendo lidar, né? Exato. Correta. Imagina que a gente tem um computador, acabou de comprar o computador e tem que instalar o sistema operacional. Né? Para o computador funcionar, tem que ter o sistema operacional. A gente coloca um sistema operacional. Então ela já sabe lidar com os pensamentos, só que ela precisa ainda de algumas coisas, como, por exemplo, instalar aplicativos. Então a gente primeiro instala o sistema operacional, a pessoa aprende a entrar em contato com o que está acontecendo, como faço para melhorar algumas coisas, e depois vamos colocando aplicativos. Isso é, vamos criando estratégias específicas para cada questão. Muitas vezes a pessoa tem medo de dizer não. Verdade. Né? Ai, não posso dizer não, é feio. Só que ela acaba tendo uma vida que ela não quer, fazendo escolhas que ela não deseja, por causa do medo de dizer não. É o elefante gritando para ela, não faça isso, mas ela quer fazer, mas ela não consegue. Então, quando a gente começa a adestrar esse pensamento, organizar esse sistema operacional, colocar aplicativos mentais específicos, aí ela consegue conquistar passo a passo o que ela procura. Sim, com certeza, sem dúvida. Então, pessoal, estamos aqui no programa Conexão Brasil com o Rafael Haddad. E já a gente vai para as perguntas com o Rafael. Se você tem alguma dúvida, alguma queixa, né, e quer fazer um tratamento também de hipnoterapia, tá com o Rafael Haddad. Como é que funciona, Rafael? Onde que é a localização? Você só tem em um lugar? Atendo presencialmente em Niterói, Rio de Janeiro, aqui em São Francisco, um bairro incrível, ou online no mundo inteiro. Né? Então, o mundo inteiro online, o Rio de Janeiro, muitas cidades aqui em volta vêm para Niterói. O pessoal é lá da sua área também. É todo lugar, né? Todo lado do mundo. Né? Tá lá. Enfim, então é isso. Qualquer lugar pode ser alcançado. Né? Imagina, pessoas com pânico que não conseguem sair de casa. Pessoas com autoestima baixa ou fobia social que têm dificuldade de se locomover. Ou usam qualquer outra forma, né? Então online acaba sendo a forma mais adequada para essas pessoas. Mas outras pessoas preferem fazer online, não é porque moram longe ou porque tem alguma questão, é porque simplesmente elas sentem privacidade aqui. Né? Muitas vezes em casa não tem privacidade, a parede é fina, ninguém para de gritar, tem um barulho não sei do que, e ela quer privacidade. Quer relaxar, quer, né, interagir com você, né? Exatamente. Tem pessoas que se percebem muito mais aptas à presença, né? Estar presente traz muito mais tranquilidade. Quando, na verdade, o lugar mais importante é onde você se sente confortável e seguro. Tem pessoas que se sentem confortáveis e seguras em suas casas. Outras pessoas preferem ficar longe de casa. Então, não é específico, né? Mas depende de cada pessoa. É específico. Depende de cada pessoa. É muito subjetivo a preferência. Algumas por incapacidade de se locomover, de sair de casa, e outras porque em casa não é tão adequado para elas. Verdade. Às vezes tem muita gente também em casa, né? Barulho. Eu costumo dizer que tem pessoas com pânico que não saem de casa. E eu falo, então na terceira sessão você vem presencial. É muito acolhedor aqui a clínica do Rafael. Você fica bem relaxado e acredito que vai se soltar bastante, vai conseguir falar o que a pessoa, aquela questão da pessoa, né? Sim. Tem todas as formas de lidar com qualquer pessoa que apareça. Né? Tem pessoas que são mais faladoras, tem pessoas que falam bem menos, é difícil tirar alguma coisa ali de dentro, mas para cada pessoa tem uma estratégia específica, né? Porque ninguém é igual. Não um padrão que todo mundo faz exatamente a mesma coisa em cada sessão. Tem coisas que são iguais, coisas que são diferentes,
mas o objetivo da terapia é alcançar aquela pessoa específica, Uhum. né? Não a mesma coisa para todo mundo, né? Enfim. Tudo bem. Conexão Brasil. E vamos para as perguntas com o Rafael Haddad. Rafael Haddad, explica pra gente o que é controle emocional. Muito boa pergunta. Você sabe que é muito importante a gente diferenciar sentimento de emoção, porque todo mundo confunde, acredita até que é a mesma coisa, né? Então, vamos lá. Imagina que você vai pular de paraquedas, certo? Se você for pular de paraquedas, tem pessoas que vão gostar de pular de paraquedas, vão gostar da ideia de pular de paraquedas, tem pessoas que vão detestar a ideia de pular de paraquedas. Não é isso? A partir do momento que você pula de paraquedas, tem pessoas que vão gostar da sensação e não gostar da sensação. Isso é sentimento, porque é subjetivo. Sentimentos são subjetivos, só você tem o seu. Agora, o que é emoção? 100% das pessoas que pularem de paraquedas terão adrenalina nos seus corpos. Adrenalina é emoção, porque a adrenalina é um hormônio. E esse hormônio é químico. E esse químico é objetivo. E isso é emoção. Portanto, as emoções são questões químicas que ocorrem dentro da gente, enquanto sentimento é uma interpretação subjetiva do que está acontecendo. Enquanto vai ter pessoas que vão gostar de pular de paraquedas, outras não gostarão da experiência. Então, controle emocional seria você ser capaz de organizar a forma como o seu corpo expressa essas emoções. Por exemplo, ansiedade. Tem pessoas que não conseguem controlar a ansiedade. E a ansiedade, ela vai gerar na gente cortisol, né, que é o hormônio do estresse, e adrenalina. Por isso o batimento cardíaco é elevado, né? E a gente consegue controlar, então, essas emoções. Isso é, controlar não só as emoções, mas também os comportamentos associados. Porque todo comportamento é coerente com a emoção, né? Então, o controle emocional é você ter capacidade de controlar esse comportamento e a forma como o seu corpo interpreta essa química, né? Essas emoções. Isso é controle emocional. Por que perdemos esse controle emocional? Olha que coisa. Lembra que eu falei da programação? A gente programar o nosso computador? Existem várias formas que nos impede de conseguir ser tão hábeis em controlar as emoções. Quando eu era criança, eu gostava muito de, sei lá, andar de carrinho de rolimã. Hoje, eu tenho medo de andar de carrinho de rolimã. Tem pessoas que vão criando alguns medos ao longo da vida, né? E tem pessoas simplesmente que antes ficavam nervosos com alguma coisa e tudo bem. E de repente ficou nervoso com alguma coisa, nervoso com alguma coisa e não consegue mais controlar esse nervosismo. São pessoas que eles estão altamente ansiosas. Até mesmo pânico. Né? Ver um filme de terror, um filme de suspense, é uma coisa horrível. Antes conseguia até curtir, hoje não consegue mais. E por que isso acontece? Porque a nossa vida muda. Tem horas que nós temos controle sobre a nossa vida. Em algum momento, a gente não consegue mais ter esse controle. E, da mesma forma, acontece nas nossas emoções. Né? A gente começa a não conseguir mais fazer o que fazia antes. E é exatamente isso. Naturalmente, a vida vai modificando, e conforme ela modifica, nós também experimentamos emoções diferenciadas. Rafael Haddad, fatores do cotidiano que impactam no nosso equilíbrio. Olha, isso é uma questão impressionante. Quais são os fatores que impactam o nosso equilíbrio? Qual é a sua maior necessidade hoje? Dinheiro. A sua maior necessidade hoje? Relacionamento. Maior necessidade hoje? Reconhecimento profissional. Uma necessidade hoje? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas essa necessidade ela vai necessariamente trazer mais peso para a sua vida. Então, pessoas que estão com questões financeiras pendentes, qualquer coisa relacionada a isso afetará muito mais, como, por exemplo, ser promovido no emprego. Ou até mesmo passar no vestibular, passar no concurso público. É tão estressante a ideia de não conseguir passar no concurso público ou de necessitar passar em concurso público, que qualquer coisa que impeça isso vai trazer essa reviravolta emocional, essa tensão emocional. Rafael Haddad, fala um pouquinho pra gente sobre emoções e corpo, a ligação mente e corpo. Como emoções mal gerenciadas afetam o nosso corpo? A gente vai estar falando sobre saúde mental, né? E saúde mental é como escovar o dente. Por quê? Tem que ser feito todo dia. Não existe diferença entre mente e corpo.
Imagina uma expressão mente e corpo, tudo junto. Não tem diferença entre um e outro. Quer ver uma coisa? O que acontece se você não escovar o dente? Você vai sentir dor. Não vai? Vai dar cárie, o dente vai cair. Não é isso? O que acontece se você não fizer atividade física? Você vai começar a sentir dor nas costas ou nas juntas. O que acontece se você não prezar pelo teu corpo? Vai sentir dor. A mesma coisa com a saúde mental. Se você não prezar pela sua saúde mental, não fizer terapia, atividade física, se encontrar com amigos, se você negligenciar os dentes da sua boca, vai causar dor. Se você negligenciar a sua saúde mental, vai doer. E a gente está falando sobre dores emocionais que são invisíveis. É interessante que muitas pessoas negligenciam a saúde mental porque considera isso algo que não se vê. E como não se vê, muitas vezes é traduzido por frescura, quando na verdade tem alguém que dói, que sofre ali, né? Então negligenciou em alguma parte. E tem jeito, vai fazer terapia, vai procurar formas de alterar isso. Só que aí nós encontramos uma coisa interessante, né? Pouquíssimos homens fazem terapia. Isso é muito mais considerado alguma coisa que uma mulher vai procurar ajuda. Até porque as mulheres cresceram, precisam de ajuda, né? Ou vão ao médico regularmente. Homens não, né? Homens vão procurar médico quando estão sentindo dor. E as mulheres fazem aquela manutenção. E isso é cultural, né? Então, saúde mental para homens, mulheres, para qualquer um, é algo necessário para a vida, assim como escovar o dente ou fazer atividade física. Então, essa que é a questão corpo-mente. Não existe diferença entre corpo e mente. Tudo é uma coisa só e tudo merece atenção. Dê exemplos práticos. Exemplos práticos. Uma pessoa que simplesmente tem medo de elevador. Ela descobriu em algum momento que tem medo de elevador. Tudo bem? E ela, ao invés de fazer terapia porque tem medo de elevador, poderia ser medo de avião, medo de dirigir um carro ou nervosismo por fazer uma prova. Tá? Mas no caso que eu peguei aqui, o medo de andar de elevador. É mais fácil essa pessoa começar a subir escadas do que procurar ajuda para superar o medo de elevador. É mais fácil essa pessoa começar a sentir dor nas costas, sentir dor no joelho, do que procurar ajuda para enfrentar um medo do elevador. Por quê? Porque saúde mental é uma coisa invisível. Ninguém vê medo, né? Medo de barata é uma coisa, pânico de barata, fobia barata é outra. E as pessoas, ao invés de procurarem ajuda para superar uma fobia, elas rezam para não encontrar o objeto fóbico, né? Então, ao invés da pessoa procurar ajuda para tratar o medo de barata, ela vai simplesmente rezar para que as baratas não apareçam, ela vai dedetizar a casa para que baratas não apareçam, vai trancar janelas, portas para que baratas não apareçam, ao invés de tratar um medo, a fobia de barata. Né? As pessoas elas começam a encontrar outras formas para evitar aquele problema. Só tem uma pequena questão. Barata vai continuar existindo no mundo. Pombo. Tem pessoas com medo de aves. Essas pessoas elas começam a evitar lugares com pombo ao invés de evitar ou ao invés de tratar a fobia a pombo, a pássaro. Tem pessoas que vão preferir andar de um aplicativo, ou andar de ônibus, ou qualquer outra coisa, porque tem medo de andar de carro, ou de dirigir um carro. Ao invés de tratar esse medo, vai procurar formas alternativas de superar esse medo. Só que isso não funciona no mundo real. A saúde mental chegou num ponto tão interessante que as pessoas procuram alternativas ao invés de tratar o foco. Ao invés de procurar tratar aquilo que funciona para ansiedade, como por exemplo a atividade física, vão preferir necessariamente buscar alternativas químicas. Não tem nada de errado usar química. A grande questão é que depender só de química significa, se tirar a química, a fobia volta, a ansiedade volta. Então é enxugar gelo. Né? Então procurar o tratamento da causa, aquilo que traz infortúnios, dores para nossa história, para nossa vida, é muito mais eficiente e traz muito mais resultados na vida do que procurar alternativas que pulam a etapa de saúde mental. Né? Então, essa aqui é a questão prática, entre você esconder a saúde mental e achar que ela... deixa ali um cantinho, depois eu faço, depois eu dou um jeito. Agora fala um pouquinho sobre sintomas físicos de problemas emocionais. Maravilha, olha que coisa interessante. Tem alguns sintomas, como por exemplo, alopécia. Alopécia, pessoas começam a cair cabelo e fica um buraco no meio da cabeça por causa de ansiedade.
Pessoas com fotofobia. Fotofobia amplia nossas pupilas, a pupila é dilatada por causa da adrenalina. Pessoas ansiosas possuem fotofobia. Por quê? Porque a adrenalina aumentada no nosso corpo vai dilatar a pupila, pupila aumenta a capacidade de luz. Por exemplo, aqui no estúdio está com essas luzes, né? Ah, se eu tivesse fotofobia, eu não conseguiria ficar aqui. Mas porque altamente ansioso, as pupilas dilatadas, alopécia, pupila dilatada. É, outra questão no estômago, azia pode ser causa de ansiedade. Dor de cabeça, pensamento acelerado. Olha que coisa. Muitas coisas estão relacionadas às nossas emoções, só que quimicamente nosso corpo ele se manifesta, né? Boca seca, palpitação, coração acelerado, do nada o coração começa a bater forte, você começa a achar que é ataque cardíaco. A quantidade de pessoas que vão para o hospital porque estão achando que estão tendo um infarto, um ataque cardíaco, e no hospital é tratado com um benzodiazepínico. Toma lá um remedinho para relaxar, a dor do coração passa, o coração volta a bater regularmente, e não era por causa do coração, era por uma questão emocional. Né? Então, dezenas de questões podem aparecer. Então, você tem aqui fotofobia, alopécia, batimento cardíaco acelerado, boca seca, azia, enfim, uma série de coisas. Dor de barriga, né? Tudo isso pode ser uma causa, muitas vezes, em sua maioria, emocional e não física, ali com uma questão física. Aliás, dores também. Dores crônicas, como fibromialgia. Fibromialgia é uma das questões tratadas também com a dor crônica, dificilmente passa com remédio e com várias atividades, mas terapia é altamente indicada para quem passa por isso. Inclusive, fibromialgia é reconhecidamente associada à depressão. Só que, olha que interessante, qual é a função da depressão? A depressão tem lá, a pessoa não aguenta mais fazer as coisas, está esgotada, não tem mais energia para nada. Acabou a energia, essa pessoa não gera mais dopamina. Então ela não tem motivação para nada e fica estagnada. Só que tem algumas pessoas com a personalidade forte, que não desistem, que vão até o fim. Não, eu vou fazer até o fim, eu vou até o fim, só que está em estado depressivo. O que o corpo dela fala? Para. Só que a personalidade dessa pessoa não deixa ela parar. Como que o corpo cria uma estratégia para que ele pare? Através da dor. Você sente dor, você para. O que a fibromialgia faz? Faz a pessoa sentir dor. Só que a personalidade dela diz que eu não vou parar. Então, olha que coisa. A pessoa está com uma depressão, está sentindo dor, só que ela não para. Então, a fibromialgia é associada muitas vezes com uma forma do nosso corpo pedindo parar. A pessoa não para com a questão de personalidade e isso continua. E é mais fácil. Uma das coisas que eu mais escuto com pessoas que sofrem de fibromialgia aqui no consultório é que eu me acostumei com a dor. A ideia de se acostumar com a dor é porque, ao invés de procurar saúde mental, mais uma vez, como saúde mental não se vê, né, o corpo sente. Então, o corpo e mente estão ali nessa sensação contínua de corpo e mente. Tudo é uma coisa só, certo? É isso aí, pessoal. Mais uma vez eu aqui, João Pedro, do programa Conexão Brasil. Tivemos agora o Rafael Haddad, hipnoterapeuta. E agora nós vamos passar para o Naldir Melo, da Caça Vazamentos. Ele vai dar dica aí, mostrar os equipamentos dele, tá, de tecnologia, para achar o vazamento de água sem quebrar nada na sua casa, pessoal. É isso mesmo. Naldir Melo, da Caça Vazamentos. Fiquem agora com Naldir. É Naldir Melo, da Caça Vazamentos CRJ. Mais uma vez, com muita satisfação, participando da Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Toda vez que eu participo, eu tenho trazido informações com relação à nossa atividade, que é a busca de vazamentos de água. É um trabalho que não é tão conhecido no Brasil, de certa forma é uma novidade, que a gente tem trazido todos os esclarecimentos, equipamentos, nossa forma de trabalho, compartilhando conhecimento, que é fundamental para nós. Então, dando continuidade aqui dos outros programas que nós já expomos nossa atividade, dando continuidade com novidade, né? Essa aqui, por exemplo, é uma Toyama, uma máquina de hidrogeteamento. Como eu expliquei da outra vez, o que acontece? Muitas vezes eu estou fazendo vídeo de inspeção, né? Vídeo passando máquina na tubulação de esgoto para poder fazer filmagem, encaminhar para o cliente, saber se tem rompimento, entupimento. Eu tenho aqui todas as minhas máquinas, que eu já expus todas elas da outra vez. Então, a Toyama eu consigo hidrojatear para poder facilitar, melhorar a qualidade de trabalho. Eu
eu não faço desentupimento, nem hidrojateamento de forma profissional. Eu não misturo atividades para tentar fazer tudo. É fazer tudo mal feito, né? Então, eu sou especialista em uma coisa. Mas eu tenho alguns recursos que me auxiliam, que é, por exemplo, uma Toyama, ela funciona a gasolina, né? Se eu não tiver um ponto de luz para poder ligar, esse é o diferencial. Eu abasteço com gasolina, consigo ligar a máquina, fazer um hidrojateamento sem um ponto de energia elétrica. Se eu não tiver um ponto de água, eu posso usar também um reservatório de água, e qual ela vai sugar daquele reservatório, que eu estou num campo, uma área distante de elétrica e de ponto de água. Então, eu consigo fazer o hidrojateamento para me auxiliar na vidificação, para melhorar a imagem, né? Limpar um pouco mais a tubulação para poder filmar e encaminhar para o cliente. A tubulação, às vezes, está assoreada, está com muita sujeira, eu consigo fazer uma limpeza para melhorar a qualidade. Então, são equipamentos de caça-vazamentos, né? Que a biodispensão é um complemento da busca de vazamento de água. Sempre que eu estou buscando de vazamento, eu estou sempre fazendo também biodispensão, que é passando câmeras para filmar. A Toyama, eu tenho as mangueiras de hidrojateamento, eu tenho que ter saídas diferentes, bicos diferentes, para poder ter, na hora do jato, sair de forma mais para o lado, mais para frente. Vai depender. Às vezes eu quero aplicar jato de água mais para limpar, outro um pouco mais para desentupir. Então tem que ter bicos diferentes. Tem que estar preparado para qualquer situação. Então, esse é um recurso importante. Uma outra coisa que eu sempre utilizo, né? Isso aqui é um obturador de água potável, né? Então eu consigo... Às vezes eu tenho um ponto de tubulação, por exemplo, um recalque, né? Uma bomba que puxa água da cisterna e vai encher a caixa d'água lá do cliente. Às vezes eu tenho um vazamento naquele segmento. Aí eu preciso, muitas vezes, obturar o ponto de saída. O ponto de saída lá em cima, às vezes, não tem rosqueamento, nem tem sobra de cano para poder botar uma adaptação. Então, esse aqui é um recurso importante. Eu consigo adaptar dentro da tubulação, expandir a borracha e obturar aquele ramal de água potável para lá embaixo. No recalque, eu consegui aplicar um gás, né, um gás rastreador, um gás pressurizador. Então, um recurso para um ponto de tubulação que eu não tenha como fazer uma cola, abrir uma rosca, para poder interromper a saída final. Então, esse é só um exemplo do recalque, mas tem várias situações que eu não consigo vedar. Então, esses são obturadores de água potável, né? Então, um recurso, tem diversos tamanhos aqui. Então, diversas bitolas, 50, 60, 2 polegadas. Então, todos eles eu consigo fazer a obturação da tubulação de água potável. Aí a mangueira aqui, tem mangueiras, um cabo extensor, né? Consigo obturar lá dentro do ramal, não no início, tem vários recursos. Um recurso importante também. Uma outra coisa, esse é o Detect 150 da Bosch, né? Ele é um detector de materiais. Você consegue fazer a localização da tubulação, né? Você passa a máquina de um lado no sentido e repete o mesmo sentido. Quando você vem, você vai marcar uma tubulação que esteja naquele segmento. Aí você vai mapeando. Continua aqui, parou. Parou, que provavelmente fez uma curva. Aí você dá continuidade. Você ligando ela vai fazer o mapeamento. A Detect 150 da Bosch. Você tem sempre o recurso, né? Da câmera termográfica. Ajuda muito a água quente. Você poder mapear a tubulação. Sendo que algumas vezes você não tem essa água quente. Você tem uma casa com chuveira elétrica. Tá comum acontecer. Não tem boiler, não tem aquecedor de passagem. Então você não tem o recurso da água quente. Então você tem que ter um recurso também que vai auxiliar nessas situações. Só tem água fria e um chuveiro elétrico. Aí é um aparelho que você consegue fazer um mapeamento e seguir o caminho da tubulação, né? No intuito de você localizar, na hora de você passar o ultrassom, aplicar o gás pressurizador e passar o ultrassom, aí você já sabe o caminho que a tubulação faz e te facilita, né? Na hora da localização da fuga. Mas o recurso, todos esses recursos são importantíssimos, cada um deles. Outro recurso também importantíssimo, que é muito utilizado, é o traçador químico, né? Você tem que ter traçador químico de cores diferentes para você testar um esgotamento. Qual a intenção do traçador químico? Aplicar o traçador químico no esgotamento, a tendência é, se tiver um furo, ele descer, passar pelo entulho, pelo concreto e chegar a pingar no ambiente de baixo, no apartamento. Aí você, com a luz ultravioleta, é uma tinta sensível, que ela reage à luz ultravioleta. Então ela vai dar o brilho lá embaixo, vai te dar um caminho, né? Confirmando que naquele segmento há um vazamento. Então, cores diferentes para traçador químico, é um auxílio importantíssimo. Você precisa de
lanternas holofote, tem ambiente. Às vezes chegou no local nem luz tem, né? Às vezes está em litígio, o apartamento está em leilão, está em briga de justiça, aí a parte elétrica está desligada. Aí às vezes você faz atendimento mais tarde, final da tarde, você não tem iluminação. Você está num sótão, você está num porão, então você tem que ter a iluminação adequada para poder fazer um bom atendimento. Essa é uma válvula pulsadora. O que é essa válvula pulsadora? Ela tem uma composição de molas aqui dentro que você espeta no ponto d'água. Por exemplo, você tira uma torneira, né? Você tem chega numa residência que você não sabe onde é que passa a tubulação. Aí você está tendo dificuldade de fazer a localização do vazamento. Aí o que acontece? Aí você precisa, às vezes, mapear a tubulação, saber pelo menos o caminho que ela faz. Mas uma residência muito grande, você não sabe se passa do lado esquerdo, do lado direito, você está passando ultrassom, está tendo dificuldade de localizar. É um recurso que você espeta numa torneira, por exemplo, um ponto d'água, pode ser tanto que vem da caixa d'água, como aqui chega do hidrômetro, né? Então você vai fechar o registro, vai conectar a válvula pulsadora, aí você vai abrir o registro e esse conjunto de molas você vai regular. Quando você regula, você vai afrouxando, ela começa a bater. Ela sai água por aqui, ela começa a pulsar. Ela gera golpes de arete, pequenos golpes de arete. Então ela fica ela joga a água fora e para. Então esse golpe de arete, essa pulsação, ela vai vibrar na tubulação e vai se propagar. Então você com ultrassom, você vai acompanhando aquela propagação dos golpes. Então você vai saber, você vai com ultrassom por aqui, ó, não tem som, para cá continua o som. Aí você vai com ultrassom, vai escutando, tá forte. Você vai acompanhando, ela vai até 20, 30 metros, dependendo da força do golpe de arete que seja aplicado. Aí você consegue saber que essa tubulação está em determinado local. Você faz aquele mapeamento, você sabe que ela vai lá pro lado esquerdo da casa, vai lá para trás. Aí você, na hora de trabalhar para essa ultrassom, se dedicar a busca, outros recursos também que você tem que ter, que eu já expliquei em outras apresentações que eu fiz aqui, gás rastreador, gás pressurizador, você já sabe o caminho que faz essa tubulação. Vai lá, mais um auxílio. Caçador de vazamento, a caça vazamento RJ, ela não espera nenhum momento, não. Ela está preparada para todos os momentos. Então, você lá no cliente, o cliente está esperando para a solução. Então, você tem que ter todos os recursos. Você não pode achar que esse recurso aqui eu não vou usar sempre, mas eu não tenho ele, não importa o custo que ele seja. Isso aí que dá a excelência do bom caçador de vazamento, que é o caso da caça vazamento RJ. Então, tem que ter todos os recursos, porque eu estarei diante de determinada situação que eu preciso da solução. O cliente não pode esperar. Então, tem que estar preparado para todas as questões. Ficar um válvula pulsador que vai me ajudar na hora de fazer a localização de vazamento. Dentro do banheiro tem espelhos, né? Espelhos de diversos tamanhos, com haste extensora. Eu consigo olhar um ralo embaixo de um armário, né? Eu consigo esticar meu espelho, um local que está difícil. Às vezes nem a câmera chega. Com o recurso do espelho com LED, eu consigo localizar, focar lá embaixo. Então, estou preparado para qualquer questão, né? Então, são espelhos de diversos tamanhos para poder me auxiliar, coisas menores, coisas maiores. Uma outra questão. Estou aqui expondo a todos, né? É uma satisfação, o Brasil todo deve ter contato conosco, uma satisfação para nós. Compartilhar conhecimento, fazer amizade, trocar informações. Quanto mais informações eu troco, mais eu aprendo também. E não escondo o jogo, né? A Caça Vazamentos, RJ, ela não só fala, ela prova ser a melhor empresa do Brasil, a mais especializada, certificada e equipada do Brasil. Essa aqui é uma máquina geradora de fumaça. Também um recurso que não vou utilizar sempre, mas pode acontecer que eu tenho que fazer uma localização de esgotamento no meio da mata, num sítio. Então, como é que eu vou localizar um rompimento de esgoto no meio da mata? É complicado, né? Posso passar a câmera de identificação, mas não foi suficiente para eu localizar. Então, aqui eu consigo gerar fumaça. Um recurso que eu tenho, eu posso obturar a tubulação de esgoto. Eu faço a obturação dessa tubulação em determinado ponto, para ela não seguir adiante, e obturar a segmentação que eu vou jogar a fumaça. Então, essa obturação desse ramal, ela vai estar obturada no final, interrompida no final ou interrompida no início, que eu vou aplicar a fumaça. Então, a fumaça vai ficar contida naquela segmentação de tubulação. Eu vou aplicar bastante fumaça e percorrer aquele segmento no meio do mato, e muitas vezes ela brota no meio da vegetação. Então, é recurso para saber o local que tem o problema. Mas um auxílio. Tem que estar sempre preparado. Então, a máquina geradora de fumaça é um recurso muito bom para esgoto. Para a tubulação de água potável, tem o gás rastreador, que eu já expliquei no outro programa. O gás rastreador é um gás
mas leve com ar e sobe como a máquina consiga localizar. Para água potável é melhor do que a máquina geradora de fumaça, mais para esgoto. Isso aí, pessoal. Então, complementando o que eu sempre tenho dito, no intuito de melhorar a qualidade de prestação de serviço no Brasil, proteger as pessoas, ter cuidado para as pessoas levar um risco para a sua residência. Você que contrata um prestador de serviço na área de detecção e vazamento de água, você tem que saber quem você está contratando. E tem muita gente que não tem especialização, não tem certificação, você está levando para a sua residência uma pessoa despreparada. Então você pode estar colocando em risco a sua família, o condomínio, então todos à sua volta, né? Então você tem que saber quem você está contratando. Muitas vezes você vai na internet, você não faz a pesquisa, você tem que pesquisar na internet. Você tem que saber que empresa que é aquela, você tem CNPJ, a história dessa empresa. A pessoa bota uma empresa agora, no mês seguinte ela acabou de montar a empresa, ela já vai no Google, anuncia, paga, participa do leilão, já está aparecendo lá no cantinho esquerdo anúncio. Já está participando do leilão. E muita gente tem muito contador de história, né? Muito enrolão. Pessoal, como se fala no Brasil, é o jeitinho brasileiro. Assim, infelizmente isso existe. A pessoa vai lá e conta um monte de mentira, começou agora, já se posta como anos e anos de experiência, a melhor daquele estado que você presta serviço. Você está há anos prestando serviço naquele estado, né? Tem vários estados no Brasil. Todo estado do Brasil tem um prestador de serviço nessa área. A pessoa começa agora, conta um monte de mentira. A pessoa que contrata não faz a investigação, tem que investigar, procurar redes sociais. Facebook é um dos mais antigos. Tem que ter uma história do Facebook dessa pessoa, no Twitter, né, no Instagram. A pessoa não tem história nenhuma. Aí você vai consultar o CNPJ, se você for consultar, você deve consultar o CNPJ, a pessoa começou há 2, 3 meses atrás. Aí você percebe que ele está contando um monte de mentira. Quando começa agora, já tem centenas de comentários no Google, aquele comentário de 5 estrelas. Do nada aparece um monte de comentário. A pessoa mal começou, então tem jeitinho brasileiro para tudo. Então você tem que ter cuidado na hora que você contrata. Você pode estar levando uma pessoa desqualificada, despreparada para a sua residência, e você não sabe a índole dessa pessoa. Muito perigoso. Rio de Janeiro, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, direto, tem que ter um cuidado tremendo. Então você tem que saber a empresa que você está levando para a sua residência. Buscar, perguntar, consultar o CNPJ, perguntar, o profissional que vem aqui prestar o serviço na minha residência, qual o conselho de classe que ele pertence? Isso é uma pergunta fundamental, crucial, para você fechar a questão. Qual o conselho de classe que esse profissional que vai vir aqui testar meu banheiro, por exemplo, qual conselho de classe que ele pertence? Ele tem que pertencer a algum conselho de classe. Não pertencer a conselho de classe nenhum, corta da lista. É uma pessoa que não quer pagar imposto, ela não quer se certificar, não quer estudar, não quer se especializar, ela não quer contratar um profissional especializado, adequado para prestar aquele serviço, porque o custo desse profissional especializado é mais caro. Então essa pessoa, esse empresário, é um fundo de quintal. Então ele não vai poder dar um bom atendimento a você. E tu não sabe aquele profissional que está aí na sua residência, né? Qual a vida pregressa dessa pessoa? Tem que ter muito cuidado, né? Então são esses conselhos que eu passo para o público consumidor e passo para os prestadores de serviço também. Tem que honrar a profissão, a atividade, é o que eu faço. Olha tudo que eu mostro, olha tudo que eu exponho, olha as certificações. Ética e honestidade em primeiro lugar, pode consultar meu site, está lá na primeira página do site. Ética e honestidade em primeiro lugar, é fundamental. Essa é a chave da questão de uma boa prestação de serviço. Você não pode enganar o cliente sem falar a verdade, você não pode contar historinha, tem que vender o que é real. É isso que a Caça Vazamento RJ expõe para todo o Brasil. É isso aí, pessoal. Naldi Melo, da Caça Vazamento, dando aquelas dicas para vocês, tá? Pessoal, e agora a gente vai ficando por aqui. Chegamos ao fim da nossa programação. Conexão Brasil, toda segunda-feira, a partir de 12h30. Lembrando, quem quiser procurar lá a gente, né, no YouTube, é só colocar programa Conexão Brasil, que vai aparecer o nosso canal e todos os programas que já foram exibidos. E quem quiser acessar o Instagram, nós temos aí o Instagram do Sábado é Show, _oficial, que é a nossa marca registrada aí, que a gente faz uma parceria, né, junto com o Conexão Brasil, e é só acessar lá, Sábado é Show, tá? E você vai ver lá toda a programação também, né, banner dos profissionais que já foram com a gente. E se você quiser também participar do programa Conexão Brasil, é só entrar em contato com a gente que a gente vai responder e falar com vocês sobre a nossa programação. Tá? A gente vai ficando por aqui. Até logo e até semana que vem. Programa Conexão Brasil, toda segunda-feira, a partir de 12h30.